Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Nós te convidamos para a Escola Bíblica Dominical dos Jovens e das Crianças. Ela vai acontecer todo sábado às 6 horas da tarde. E você pode assistir online através da plataforma do YouTube no nosso canal. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais e de ficar por dentro de todas as novidades. Esperamos por vocês, hein? Tchau, tchau! Lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos. Se você quer estudar e conhecer mais sobre as Escrituras, a Escola Bíblica é para você, todos os domingos às 9 horas da manhã. Assista online pela plataforma do YouTube. O melhor de tudo é que você pode estar fazendo perguntas e deixando os seus comentários. Corre lá e curte todas as nossas redes sociais. Deus abençoe! Neste período de quarentena, o Ministério Independência com Cristo tem trabalhado para manter a qualidade e excelência, para que você e sua família possam assistir aos cultos, a EBD e muitos outros conteúdos que estão disponíveis neste canal. Por isso, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Assim você será notificado quando lançarmos novos vídeos, além de contribuir para que o conteúdo chegue a outras pessoas. Curta nossas redes sociais. Lá você ficará por dentro de todas as realizações da ADI. Desejamos um bom culto a todos vocês. Deus abençoe. A paz, meus irmãos e irmãs, um domingo abençoado na vida de todos vocês, que nesse dia todos possam desfrutar, como sempre, das bênçãos do Senhor, da alegria de viver e viver uma vida com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos iniciando um novo módulo dentro do programa de discipulado avançado. Nós vamos falar sobre ética cristã. Eu penso que esse tema ele é de alta relevância para todos nós cristãos, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, onde é muito comum os cristãos postarem em suas redes sociais as suas manifestações, os seus anseios e pensamentos, ideias em relação ao que está acontecendo no mundo, em relação à religião e a outros temas relevantes. E muitas vezes a gente percebe que há uma falta de ética muito grande, principalmente quando o assunto é a fé cristã. Há muitos cristãos digladiando literalmente entre si nas redes sociais, disputando para ver quem está com a razão, e quem sai perdendo com tudo isso é o Evangelho de Cristo, porque se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, veremos que o comportamento de Jesus, quando era indagado pelos seus inimigos, pelos seus opressores, pelos religiosos que queriam de alguma maneira disputar com Jesus a questão da razão, quem está com a razão, Jesus se silenciava, ou com algumas poucas palavras bem dirigidas, Jesus os fazia calar a boca. Então eu penso que a ética cristã, ela é fundamental neste momento. Como viver bem consigo mesmo, como viver bem com o próximo, como se relacionar bem com a comunidade, com a sociedade como um todo. Então são essas questões que nós vamos estar tratando a partir de hoje, em nossas aulas dominicais. Vamos falar sobre ética na família, ética no relacionamento conjugal, ética no relacionamento de trabalho, ética no relacionamento ministerial, ética na igreja, ética em relação às questões doutrinárias e muitos outros assuntos que eu acredito serão muito importantes para todos nós e vai nos ajudar a compreender cada vez mais e melhor a vontade de Deus expressa nas Escrituras para nós que servimos a Ele e a Cristo.
Então eu quero, neste momento, orar com vocês e pedir a bênção do Senhor sobre todos nós. Quero também te pedir a gentileza, se você puder contribuir conosco, isso vai ajudar com que a palavra do Senhor seja levada para mais pessoas, é você se inscrever em nosso canal, para se manter também atualizado sobre as nossas publicações, dar um like também no vídeo e, se possível, compartilhar com outras pessoas também, para que eles tenham acesso a este conteúdo. Oremos. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos nesta manhã dominical na Tua presença e te louvamos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. O Senhor reina, o Senhor vive para sempre. E peço também ajuda do Teu Santo Espírito para que nesta manhã possa transmitir uma boa palavra aos ouvidos daqueles que estão conectados nesse canal, Senhor. E que nós possamos, ao final desta aula, mais uma vez te louvarmos pela oportunidade de aprender mais e mais a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, minha gente, vamos iniciar então com uma pergunta bem simples. Afinal de contas, o que é ética cristã? A ética, ela deve ser a marca registrada do cristão. Todo cristão, por natureza, deve ter um padrão ético, né, de comportamento, é a conduta, né, do indivíduo, ou a gente pode classificar a ética também como um conjunto de regras e de condutas que são aceitas pelos cristãos com base nas Escrituras. A origem da palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábito. E no latim, essa palavra é empregada, né, para questões de uso, de costumes, de regras. A ética cristã, ela é o padrão ideal estabelecido pelo próprio Deus e por seu Filho Jesus, conforme ensinado nas Escrituras. E o que é que nós aprendemos nas Escrituras? O cristão, ele deve se portar corretamente diante de Deus, diante da família, diante da igreja, da sociedade, de um modo geral. O testemunho do cristão é o reflexo da natureza que impera em seu interior. Então, se nós estamos verdadeiramente cheios de Deus, do seu Espírito Santo, o que é que nós iremos expressar? Ou seja, né, quando alguém se converte a Cristo, a mudança, né, comportamental, a mudança interior, ela ocorre naturalmente, porque a presença de Deus, né, no seu interior vai fazer com que a pessoa mude o seu comportamento, a sua conduta. Jesus disse em certa ocasião que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que isso significa? Que se o nosso coração estiver cheio de Deus, as nossas palavras também, elas sempre serão carregadas de coisas boas da parte de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, é natural que a gente passe a frequentar uma igreja. Embora exista, né, um movimento que tem tomado o corpo nos últimos anos dos desigrejados, mas nós precisamos entender que vida cristã é vida em comunidade. E a igreja, né, ela representa esta vida em comunidade. É onde as pessoas se reúnem para orar, para estudar a Bíblia, para apresentar suas canções de louvor a Deus, para ensinar uns aos outros, manter a comunhão cristã. Então é natural que a pessoa, quando ela aceita a Cristo em seu coração, ela comece a frequentar uma comunidade cristã, uma igreja, né, uma denominação. Pode ser uma igreja de grande porte, de médio, de menor porte, não importa. Isso significa comunhão. Então a pessoa passa a ter comunhão com outras pessoas que promulgam da mesma fé que ela. Porém, nós precisamos entender que ser membro de uma igreja requer que a gente tenha em mente, né,
o código de ética que vamos seguir, dependendo da denominação, da comunidade que nós estamos frequentando. Cada igreja, ela tem o seu manual de conduta, e aqui eu não estou falando de princípios bíblicos, não estou falando exatamente de doutrinas bíblicas, eu estou falando de cultura, de costumes, né? De tradições que cada comunidade carrega consigo. Então, cada comunidade estabelece lá o seu manual de conduta, que vai variar muito da região, da cultura, da visão que cada líder tem em relação àquela comunidade. O nosso objetivo nessa aula não é falar sobre a ética assim, de modo global, né, geral, mas nós vamos enfocá-la apenas no aspecto cristão, né? A ideia é apresentar a vocês, alunos, né, participantes, você que está assistindo essa aula, alguns princípios morais que devem nortear a nossa vida em Cristo, a nossa nova vida em Cristo. Então nós não vamos discutir aqui se igreja A ou B estão certas ou estão erradas, se a igreja Y ela exige um determinado padrão, enquanto a igreja W existe outro. Não, nós não queremos discutir essas questões. Nós vamos falar, na verdade, de um conjunto de princípios morais, de acordo com as Escrituras, que devem reger todo e qualquer cristão, independente da igreja, da comunidade que ele faça parte. Ele pode ser daquela comunidade que tem tradições antigas, ele pode ser de uma comunidade que tem alguns costumes mais atuais, mais globais, não importa. Os princípios que nos regem devem sempre ser os mesmos, porque eles estão inseridos nas Escrituras Sagradas. Quando a gente fala da nossa igreja, né, da nossa comunidade, o Ministério Independência com Cristo, convém também esclarecer que nós adotamos, né, como nosso código de ética os princípios que foram adotados pelos seguidores de Jesus conforme as Escrituras, né? Com ressalvas, é óbvio, né? A gente não vai se vestir como os discípulos se vestiam naquela época. Não estou falando de cultura, estou falando, mais uma vez, lembrando, deixando bem claro, nós estamos falando de princípios, né? E a nossa base, né, principal, ela está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Se você tiver uma Bíblia aí para ler, ou se não, se você puder, anote aí e leia depois. Lá está escrito o seguinte: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração e com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E aí Jesus fala do segundo mandamento e diz assim, o segundo, né, mais importante é esse: ame aos outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. Então, com base nestes versículos, nós vemos que a ética cristã, ela deve focar sempre em três direções, né? No sentido vertical, acima, né? Ela deve focar em Deus. É a nossa relação com Deus. Como é que nós nos relacionamos com Deus? E só deixando bem claro para todos nós aqui, que Deus não vê como vê os homens, como vê as pessoas, porque Deus vê o coração. O salmista declarou, certa ocasião, ó Deus, tu me sondas e me conheces. Então, é a nossa relação direta com Deus. Depois nós temos na linha horizontal, nós temos de um lado a nossa relação consigo mesmo, né? É a relação com você. Como é que você se relaciona em questão de ética com você? Você mente para você mesmo? Você sabia que isso acontece? Você tenta enganar você mesmo? Então, é a sua relação com você. A tua boca pode dizer coisas que o teu coração nega. Então,
nós vamos tratar também dessa questão, porque é assim que nós vimos que nós precisamos estabelecer um padrão de ética entre nós, consigo mesmo. Um outro detalhe, né, ou, aliás, o outro ponto é a ética com o outro, como eu me relaciono com o outro. Então, o que Jesus ensinou? Você deve primeiro amar a Deus, né? Então, amar a Deus ocupa o topo, né? Está na parte de cima. Depois você deve amar o próximo como a você mesmo. Estão na parte de baixo, né? Se a gente imaginar, então, aqui uma linha, né? De um lado está você, de outro está o outro, né? E no centro, né? Mais acima está Deus. Vamos falar um pouco sobre a crise da falta de ética. Ela é prejudicial quando não existe ética, principalmente quando o assunto envolve pessoas pobres, pessoas desfavorecidas, desprovidas, né? Quando alguém, né, que tem o poder, vamos imaginar um governo, né, que tem o poder, mas ele não tem ética, o que vai acontecer? As pessoas que dependem das suas decisões, elas sofrerão com isso. Por exemplo, pegando o exemplo de governo, tá? As pessoas que estão na parte de baixo, se não houver ética no governo, as pessoas não terão acessibilidade a alguns bens, alguns produtos, alguns serviços. A violência contra as pessoas mais frágeis, né? Idosos, crianças, mulheres, tende a aumentar. A questão do preconceito racial, e aliás isso é um tema que no momento, né, está em voga no mundo inteiro, né? O preconceito racial, onde uma classe, né, detendo o poder se julga superior à outra. O preconceito econômico, o preconceito social, ou seja, a ausência de ética, ela prejudica toda a humanidade. É por isso que, como cristãos, nós devemos caminhar na contracultura do mundo. Se de um lado o mundo tende a oprimir os mais fracos, se de um lado o mundo tende a agir de maneira preconceituosa contra as classes menos favorecidas, do outro lado está a Igreja de Cristo, que caminha na contracultura do mundo. Nós devemos incorporar em nossa conduta diária os princípios éticos que hão de revelar a presença de Cristo em nós. Então, se alguém te odeia, mostre àquela pessoa que você a considera importante e ame ela com o amor de Cristo. Se alguém agiu com injustiça, não faça da mesma maneira. Seja justo em relação àquela pessoa. Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e é a luz que ilumina o meu caminho. Então é na palavra de Deus que nós devemos buscar os princípios que devem nos reger em relação à ética. Alguns princípios, né, desse código de ética envolve, primeiro, liberdade. O que é a liberdade? Deus jamais irá nos obrigar a fazer alguma coisa que não queremos fazer. Deus não obriga ninguém a nada. O poder de decisão está com você. Você tem a liberdade para decidir se você quer obedecer ou não quer obedecer. Então nós devemos ter consciência de que tudo aquilo que nós fizermos, né, da maneira como nós usarmos esta liberdade que Deus tem nos dado, irá refletir tanto em nós como também nas pessoas. Se você usar mal esta liberdade que Deus tem te dado para decidir o que fazer e o que não fazer
Se você usar de forma inapropriada, o que vai acontecer? Você pode comprometer o teu presente, o teu futuro, como também das pessoas que estão se relacionando diretamente com você. Então a ética cristã, ela nos ensina a ter o quê? Responsabilidade com a nossa liberdade. Como é que você vai usar essa liberdade, esse poder de decisão que Deus deu para você, entre escolher o caminho que você quer seguir. Nós somos responsáveis por nossas decisões. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, uma palavra aos jovens, né, dita pelo sábio Salomão, ele fala assim: jovem, aproveitem a sua mocidade e seja feliz, enquanto você é moço. Ou seja, seja feliz, curta a sua juventude, né? E ele fala assim: faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Então, você tem a liberdade de escolher o caminho que você quer seguir, as amizades com que você quer ter. Você tem a liberdade de escolher a profissão que você quer seguir, o curso que você quer fazer, a pessoa com quem você quer namorar, com quem você quer casar. Você tem a liberdade de escolher entre obedecer e não obedecer seus pais. Bom, ele diz assim: faça tudo o que você quiser e siga os desejos do seu coração. Mas, e aí essa parte é que é fundamental, mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Então você tem liberdade para fazer o que você bem entender, mas depois não culpe a Deus por suas decisões erradas. É você que decide. Se você falar assim: olha, eu quero viver a minha vida loucamente como aquele filho pródigo que pediu a sua parte da herança e saiu pelo mundo e gastou o seu dinheiro e aproveitou a vida até determinado momento, porém chegou o dia em que os amigos lhe faltaram, os recursos acabaram e não lhe sobrou nada, senão pedir a misericórdia do Pai. E aí o pai, ele disse uma coisa muito importante para o filho mais velho. Ele fala assim: meu filho, todas as minhas coisas são tuas, né? Ou seja, aquele irmão que lá atrás, no passado, tomou uma decisão errada de sair e levar consigo a sua herança, ele perdeu os bens que ele poderia desfrutar na casa de seu pai, enquanto que o outro tinha tudo à sua disposição. Então, você vai decidir o que é melhor para a tua vida. Agora, lembre-se disso: Deus vai te julgar pelas tuas decisões. O segundo ponto importante da ética cristã é a responsabilidade. Então, o primeiro é liberdade, o segundo, responsabilidade. Ou seja, uma pessoa que é responsável, ela sempre vai agir dentro dos limites, de maneira que ela não prejudique a si mesma e tampouco as pessoas. O comportamento, né, de uma pessoa responsável é regido o quê? Pela consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. A gente pode enganar os outros com nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, mas nós não podemos enganar a Deus, porque todos nós somos dotados de uma consciência e sabemos perfeitamente o que é certo e o que é errado. Então cabe a você decidir fazer o certo ou fazer o errado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um, vejam bem, olha o que diz esta palavra: cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Então, a responsabilidade em relação à sua própria vida, os seus atos, as suas decisões, também devem ser regidos, né? A nossa responsabilidade deve ser regida pelo espírito da ética, né, cristã, de acordo com as Escrituras. O terceiro é a lealdade. E a lealdade não significa obedecer cegamente as normas sem questioná-las. Lealdade não é o outro dizer para você: vamos à beira do abismo, e quando chegar lá ele dizer para você: pula
e vai dar tudo certo. Não, isso não é lealdade, isso é burrice. Mas lealdade é agir construtivamente pelo bem em comum, respeitando as pessoas, respeitando os pais, respeitando os colegas de trabalho, os líderes no seu ambiente de trabalho, respeitando a sua igreja, a organização que você pertence, ou qualquer outra área que você esteja envolvido, relacionado, que você aprenda a ter lealdade, porque lealdade também faz parte da ética cristã. Em quarto lugar, nós temos a honestidade. Honestidade representa a confiança que os outros depositam em nós. Ou seja, o quanto você é honesto irá fazer com que as pessoas te respeitem e confiem em você ou não. Em Provérbios 17, versículo 17, diz assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Ou seja, a honestidade é um princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais. Ou você é ou você não é honesto. E é isso que vai determinar a confiança que as pessoas terão ou não em você. Então, quais são os objetivos da ética cristã? Primeiro objetivo da ética cristã é tornar conhecido a vontade de Deus ao homem. É isso que nós devemos trabalhar e é nisso que nós devemos focar a todo o tempo. Lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, apenas no finalzinho do versículo, Paulo fala assim, olha, que assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, quando a gente fala da ética cristã, tendo como objetivo tornar conhecida a vontade de Deus, Paulo já responde dizendo, olha, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que agrada a Ele. Então, se nós estivermos firmados nesse princípio de conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus, nós nos tornaremos mais éticos em relação à nossa vida cristã. E segundo, o objetivo da ética cristã é tornar as pessoas parecidas com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Aí eu te faço uma pergunta. Essa pergunta não é para responder para o outro. Essa pergunta é uma pergunta para você responder a si mesmo. O quanto você é parecido com Jesus? Quando você se olha no espelho da alma, quando você olha para a palavra de Deus e a confronta consigo mesmo, o quanto você se considera parecido com Jesus? Porque o propósito da ética cristã é exatamente esse: tornar você parecido com Jesus. É o que as Escrituras estão dizendo. Deus quer que a gente seja como Jesus. E aí eu te pergunto, uma outra pergunta agora. O que Jesus faria em teu lugar? Nas decisões que você tem tomado, nas mensagens que você tem postado nas redes sociais, nas coisas que você diz em casa, nas coisas que você fala no ambiente de trabalho, ou quando está com pessoas desconhecidas. O que Jesus faria? Ele usaria das mesmas palavras, ele teria o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, as mesmas reações que você? Se não, é sinal de que ainda você e nós precisamos melhorar mais ainda a nossa conduta, a fim de agradar a Deus e sermos mais parecidos com Jesus. Isto é ética cristã.
Em tempos de quarentena, não podemos deixar de congregar. Então, convidamos vocês todos os domingos às 18h30 para o culto com a família. Assista online na plataforma do YouTube com sua família e seus amigos. E deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Aproveite para seguir as nossas redes sociais. Lá, você fica por dentro de todas as realizações do Ministério Independência com Cristo. Até mais! Então, a ética cristã, ela é o ponto de equilíbrio que nos permite, viver de acordo com a vontade de Deus, dominados, pelo Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que está em nós, que age em nós, E Paulo fala assim que o domínio da natureza humana, ele traz como consequência a morte espiritual, ou seja, nós temos a liberdade de decidir, Cristo reina em nós ou Cristo não reina em nós. O Espírito Santo é bem-vindo em nós ou não é bem-vindo em nós? Eu aceito a palavra de Deus ou não aceito a palavra de Deus? Nós decidimos. E aí Paulo deixa bem claro que o domínio da natureza humana, ou seja, se nós optarmos por viver no padrão que o mundo nos oferece, num padrão natural, decaído e pecaminoso, isso significa morte espiritual. Como assim? Nós vamos matar o Espírito Santo? Não, nós não vamos matar o Espírito Santo, ele é Deus. Mas nós vamos fechar o nosso coração, a nossa casa espiritual, para que o Espírito Santo entre e reine em nós. E uma vez que o nosso Deus, ele é um Deus que nos dá a liberdade de escolher, ele não vai meter o pé na porta do teu coração, vai arrombar a tua casa espiritual para entrar e dizer aqui quem manda sou eu. Não. O Senhor deixa que você decida. Então você quer viver no padrão que Deus estabeleceu para a tua vida? Isso é ética cristã. Você não quer viver no padrão que Deus determinou para a sua vida? Então você também não está seguindo um padrão ético de acordo com as Escrituras. Então Paulo, ele deixa bem claro que o pecado não terá domínio sobre nós de forma quando nós fizermos a vontade de Deus, Ou seja, se nós agradarmos a Deus e dizer assim, Espírito Santo, fica aqui dentro do meu coração. Eu sei que sou falha, sou pecador, pecadora, mas você é bem-vindo aqui na minha vida, pode consertar a minha vida, pode tirar aquilo que é ruim, aquilo que não presta, transforma a minha vida. O Senhor vai entrar no teu coração e Ele vai transformar a tua vida para um padrão, um modelo que agrada a Deus. Agora, se a porta estiver fechada, o Senhor não vai entrar. Ele vai bater na porta do seu coração, como ele diz em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e vou cear com ele, e ele comigo. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8. Paulo diz assim, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando nós decidimos por Cristo, nós decidimos pela palavra de Deus, então o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que desagrada ao Senhor, tem uma luzinha vermelha lá na consciência que começa a apitar, E acender e dizer, olha, não faça, está errado. Esta é a ação do Espírito Santo, nos mostrando, nos revelando a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa é dominada pela natureza humana, ela não tem essa luzinha acesa lá, piscando e dizendo, olha, está errado, rota de colisão. Versículo 6, Paulo fala, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana morrerão ou acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm
a mente controlada pelo Espírito de Deus, elas terão vida eterna e paz. No versículo 7, Paulo continua e fala assim: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer. Por que não podem? Porque a mente está controlada pela natureza humana. Agora, no versículo 8, Paulo conclui dizendo: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então nós decidimos quem será o Senhor da nossa vida, quem vai reinar, quem vai nos reger. Lembrando que o propósito de Deus, quando Ele tem o controle, quando Ele tem o domínio sobre a nossa mente, é de nos moldar através da sua palavra e do seu Espírito, para que a gente se torne mais parecido com Jesus, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Para que nós sejamos, né, pacíficos, moderados, equilibrados, amorosos, pacientes, perseverantes, educados, generosos, né? E por aí afora. Que nós tenhamos essas boas qualidades que o Espírito Santo nos oferece. Veja bem, isso não é um assunto fácil, né, de ser abordado. Porque quando a gente fala da vontade de Deus, nós estamos nos referindo àquela vontade, né, que é explicitada nas Escrituras e que é compreensível à mente humana. Agora, a gente não pode negar que existe o que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. A vontade que não foi revelada diretamente nas Escrituras, mas é compreendida pela pessoa através da sua consciência. Ou seja, tem coisas que não estão explícitas nas Escrituras. E aí eu poderia citar alguns exemplos para vocês aqui, né? Por que é pecado fumar? Por que é pecado o cristão se embebedar com bebidas alcoólicas? Por que é pecado o uso de drogas? Bom, e aí a gente tem uma série de perguntas, né? Sobre por quê. E a resposta nem sempre vai estar nas Escrituras, embora alguns ainda ficam lá buscando na Bíblia versículos que às vezes não têm absolutamente nada a ver com o assunto para tentar corroborar com as suas ideias. Não, Deus nos deu a consciência. E a consciência, ela é o grande juiz, né? Que vai determinar aquilo que devemos ou não devemos fazer. Bom, e como ter uma boa consciência? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Nós vamos falar sobre a ética da consciência. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, está escrito assim: depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Gente, o que foi que Davi fez? Davi fez um censo. A gente diria que hoje isso é uma coisa muito comum, você fazer um censo populacional para saber um pouco mais sobre o perfil da população, idade, renda, o sexo e etc. Davi fez um censo, mandou contar o povo. Só que depois de ter contado o povo, a consciência de Davi pesou. E por que pesou? Porque até então Davi não sabia nem quantas pessoas tinham de fato no seu reino, porém em todas as batalhas o Senhor lhe deu vitória. Porque ele confiou no Senhor, ele acreditou no Senhor. E agora, quando ele decide contar, a impressão que se tem é que Davi, ele queria saber com quantas pessoas ele poderia contar. E aí a sua consciência já logo lhe disse: Davi, você está fazendo errado. Isto não agrada ao Senhor. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Então a palavra diz assim, que assim que Davi terminou de fazer a contagem do povo, a sua consciência começou a doer. Enquanto eu estou falando aqui, talvez alguns de vocês estejam até pensando, né? É verdade, pastor.
Eu já tive situações na minha vida de coisas que eu iria fazer e de repente a minha consciência acendeu o sinalzinho de alerta, me dizendo que eu não deveria fazer tal coisa. Então essa é a voz da consciência. E uma consciência dirigida pelo Espírito de Deus sempre irá nos levar a, a, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom. Eu estava assistindo esta semana um filme cristão que tratava exatamente sobre esse tema. A batalha que todo ser humano trava entre a consciência, entre a vontade, entre a mente, entre o desejo, entre a razão e o coração. Então, a gente muitas vezes se vê em determinadas situações onde nós somos impulsionados a fazer determinadas coisas, mas aí a consciência, né, a de Cristo, né, ela impera em nós, uma vez que o Espírito Santo está agindo e ele tem essa liberdade de nos ensinar e de nos lembrar as coisas que aprendemos na palavra de Deus. Então essa luzinha acende, como acendeu para Davi, que falou, ao mesmo tempo, ele já parou ali e falou: Senhor, eu cometi um pecado. Eu mandei contar ao povo, eu não deveria ter feito isso. Lá em Jó, capítulo 9, versículo 35, está escrito assim: então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Em Jó 27, 6, diz assim: fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Então, quando nós temos uma consciência cristã dirigida pelo Espírito de Deus, a gente fala com convicção, não há crise de consciência. Porém, minha gente, eu conheço muitos cristãos, não são poucos, que vivem constantemente em crise de consciência. Principalmente aquelas pessoas que tiveram um primeiro contato com um evangelho mais cheio de dogmas, sabe, de costumes, e muitas coisas foram ensinadas que não tem a ver com a palavra de Deus, mas a pessoa acabou adotando aquilo como se fossem princípios bíblicos, embora não sejam. E aí vem aquela crise de consciência depois, entre o certo e o errado. E eu já vi muitas pessoas até mesmo desistirem da fé cristã porque estavam com problemas de consciência ou na consciência. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 diz assim: vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue sem terem nenhuma dúvida de consciência. E olha, gente, eu lembro que quando era criança, era muito comum, né? Naquela época não tinha açougues como hoje, então a gente comprava muitas vezes alimentos nas vendas, só os mais antigos aqui vão se lembrar disso. E a minha mãe, ela tinha um cuidado tão grande em relação, por exemplo, quando ia comprar a carne, de ficar perguntando, né, para o seu Zé da venda, se aquele frango ele tinha sido morto, né, pescoço cortado, ou se ele tinha sido enforcado, né, aquelas coisas malucas. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Então, não fica preso a certas coisas que não vão acrescentar absolutamente nada e podem acabar aprisionando a tua consciência e impedindo você de viver uma liberdade maior em Cristo. Em 1 Coríntios 11, 31, Paulo fala assim, que se nós examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Paulo estava falando ali sobre a Santa Ceia, sobre a falta de discernimento de alguns cristãos que na hora de cear, eles não tinham uma consciência clara, né? Uma compreensão de que aquele ato representava o sacrifício, né? Da morte e ressurreição de Cristo. Então alguns, por não terem essa compreensão, avançavam nas mesas da ceia
e acabavam comendo primeiro do que os outros. Isso gerava muitos problemas, né, comportamentais entre os irmãos. E Paulo está falando aqui, olha, tem muitos que estão dormindo, né, tem alguns que já até morreram espiritualmente. Por quê? Porque não tem uma consciência ativa. E quando a gente não tem uma consciência cristã ativa, fundamentada na palavra de Deus e dirigida pelo Espírito do Senhor, nós corremos esse risco aqui de cometer falhas, de tomar decisões erradas e depois, lá na frente, sofrermos o juízo por causa dessas decisões que nós tomamos errada, porque a nossa consciência não é uma consciência esclarecida, né, e dirigida pela palavra de Deus. Alguém vai dizer assim, pastor, mas eu já abri o meu coração para Deus, o Espírito Santo, ele tem liberdade na minha vida. Tá, mas você não lê a Bíblia, você não ora. Então como é que o Espírito Santo vai poder te instruir? Como é que o Espírito Santo vai poder revelar para você a vontade de Deus, se você não lê a palavra de Deus? Então você não recebe a revelação de Deus. Se você não ora, mas eu assisto muitos vídeos de pregações, ainda mais agora que a gente está vivendo uma febre, né, de pregadores, né, que se transformaram em youtubers, influenciadores e etc. e tal, que às vezes ficam ensinando coisas que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, e tem muitos cristãos que ficam se alimentando dessas coisas. E aí não busca ver se realmente está de acordo com a palavra de Deus, não tem um filtro acerca daquilo que ouve, e aí depois vai dizer, não, mas é que fulano falou. Tá, e o que fulano falou está de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Porque se não estiver, meu querido, minha querida, Deus não vai te julgar pelo que o outro falou para você. Deus vai te julgar por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Então é a tua consciência. E para ter uma consciência de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo e andar com Cristo, se relacionar com Cristo. E como nós podemos fazer isso? Nós fazemos isso através da comunhão cristã na prática e fazemos isso lendo as Escrituras e orando ao Senhor. Então, quando nós praticamos essas três coisas, comunhão cristã, leitura bíblica e oração, nós vamos conhecer mais a vontade do Senhor e vamos errar menos em nossa consciência. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim, é disto que me orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Olha que declaração linda esta de Paulo, né? A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, ou seja, a forma como nós vivemos no mundo, como nós nos relacionamos em relação a pessoas, coisas, situações, né? E aí, tanto que ele fala aqui, especialmente em relação a vocês, a igreja também de Cristo, tem sido dirigida, né, pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, pelo poder da graça e do seu Espírito, e não pela sabedoria humana. Ainda em 2 Coríntios 4:2, Paulo fala assim, nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Então, para Paulo, ter uma consciência de Cristo, né, uma consciência cristã, significava o quê? Ter uma vida às claras, aberta, visível. Paulo não tinha motivos ou razão alguma para se esconder das pessoas. Ele era Paulo quando estava só, quando estava no meio dos irmãos, e também era Paulo quando estava entre os não irmãos, né? Entre
os gentios, entre os judeus, em qualquer lugar, Paulo era sempre Paulo. Aliás, uma vez Paulo repreendeu, né, a Pedro, porque Pedro, diferente de Paulo, quando ele estava entre os cristãos judeus, ele adotava uma postura, e quando ele estava entre os cristãos gentios, ele tinha uma outra postura, um outro comportamento. Então Paulo viu ali uma falta de ética da parte de Pedro, porque ele não estava agindo corretamente em relação aos dois grupos de irmãos. E às vezes isso acontece também conosco. Às vezes nós temos uma atitude ética com um determinado grupo e uma outra atitude ética em relação a outro grupo, no trabalho, escola, igreja, família e por aí afora. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim, que essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Eu amo essa declaração de Paulo a Timóteo, porque aqui ele está deixando bem claro que o amor cristão que nós devemos ter uns pelos outros deve vir primeiro de um coração puro, não é um amor que se baseia nas intenções, né, de querer obter alguma vantagem. Esse amor também, ele deve se basear numa consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Se você diz para alguém, irmão, eu te perdoo em Cristo, que a tua consciência possa selar as tuas palavras e que isto seja verdadeiro, porque eu já vi muitas situações onde a pessoa dizia ao outro, eu te perdoo em nome de Jesus, e depois, no dia seguinte, ou alguns minutos, horas depois, já estava dizendo, eu só falei aquilo para deixar o outro contente, eu falei aquilo para mim não me prejudicar, mas na verdade eu odeio fulano. Então, Paulo está falando aqui que o amor tem que ter uma consciência limpa e uma fé verdadeira, uma fé genuína em Cristo nosso Senhor. 1 Timóteo 3,9, continuando, Paulo diz assim para Timóteo, eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre uma consciência limpa. E em 2 Coríntios 1,3, Paulo diz assim, todas as vezes que eu lembro de vocês nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Então, em suma, a gente poderia dizer que a ética cristã, ela envolve, né, ter uma consciência limpa diante de Deus, ter uma consciência que não nos acusa. E como é que nós vamos conseguir isso? Caminhando com Cristo, andando com Cristo e buscando conhecer mais e mais a sua palavra. Espero que esta aula tenha sido muito proveitosa na tua vida, para a tua família, para todos aqueles que te assistem, e que o Senhor nos abençoe a cada momento, para que nós possamos sempre fazer o melhor, a fim de agradar a Deus. Que o Senhor abençoe. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse tema. Em nome de Jesus, a Deus toda a honra e toda a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais esta aula dominical. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e não esqueça, às 18h30, neste mesmo canal, nós temos a transmissão ao vivo do nosso culto com a família. Espero por você e pelos seus convidados. Até mais. Deus abençoe. Deixe seu like e se inscreva.